Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês nesse domingo? Tia Mari tá muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque hoje a gente vai tratar de um assunto diferente, mas um assunto muito importante. Aqueles que já estão com o livrinho de atividades especiais já sabem do que eu tô falando. Hoje nós vamos falar sobre decisões importantes na nossa vida, porque todos os dias a gente precisa tomar algumas decisões. E a maioria delas é sobre coisas pequenas e elas não têm muita importância, não. Por exemplo, hoje de manhã você pensou, será que eu vou vestir a minha blusa azul ou a minha blusa vermelha? É uma decisão, uma escolha que você teve que fazer. Mas será que era uma decisão importante? Afetaria alguma coisa se você usasse a camisa vermelha ou a camisa azul? Eu acho que não, né? E aí, depois, no café da manhã, a sua mãe pode ter te perguntado: o que você quer que eu passe no seu pão? Manteiga ou requeijão? Você fez sua escolha, você tomou sua decisão. Mas era uma decisão importante? Escolher entre manteiga ou requeijão? Afetaria alguma coisa se você escolhesse um ou outro? Na verdade, não. Porque essas são coisas que não importam para ninguém. São pequenas decisões. Porém, muitas vezes nós temos que tomar algumas decisões que são muito importantes. São grandes decisões. E se a gente fizer escolhas erradas nesses pontos, elas podem arruinar a nossa vida. Imagina que a sua mãe tá te levando lá para sua escolinha de futebol, para sua escolinha de natação. E aí, quando ela chega na esquina de uma grande avenida, começa a atravessar a pista, ela vê um caminhão muito grande vindo em direção ao carro de vocês. E ela precisa tomar uma decisão nessa hora. Ou ela acelera o carro um pouco mais e atravessa na frente do caminhão, ou ela para completamente e deixa o caminhão passar. E aí, se ela tomar a decisão errada nesse momento, tem alguma importância? É claro, porque ela precisa tomar essa decisão com bastante cuidado. Se ela tomar a decisão errada, o que pode acontecer? Um acidente, né? Vidas estão em jogo. E hoje nós vamos conversar então sobre 3 grandes decisões que você vai enfrentar ao longo da sua vida. São algumas das mais importantes decisões que você vai ter de tomar. Então você precisa pedir a Deus que te ajude. E a gente está aqui hoje para falar sobre isso, porque você vai glorificar o nome de Deus se você fizer a decisão certa. As leis que Deus deixou para nós sabemos que estão na nossa Bíblia, essas leis. E elas estão aqui na Bíblia para o nosso bem. Porque Deus nos ama. E o caminho de Deus para nós é sempre melhor. Olha só o que diz lá em Jeremias. Se você tiver com sua Bíblia e quiser abrir, pode abrir. Jeremias capítulo 29. Vou ler do versículo 11 ao versículo 13. Diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Vamos lá então para as nossas 3 grandes decisões que Deus vai nos ajudar porque Ele conhece o caminho melhor para nós. Primeira decisão: será que eu devo fumar? Hoje nós vamos falar sobre vários tipos de droga e a primeira delas é essa aqui que está atrás de mim, o cigarro. Será que eu devo fumar? A maioria das pessoas toma essa decisão quando é ainda muito jovem. Algumas estatísticas dizem que 6 em cada 10 pessoas, 10 fumantes, começaram a fumar antes dos 14 anos de idade. E uma vez que você começa a fumar, pode ser muito, muito difícil parar. Quando o diabo quer nos tentar com alguma coisa, com algo que é ruim, que é mal, ele não vai contar a verdade para nós. Ele não vai contar todos os problemas, por exemplo, que o cigarro pode causar na sua vida. Ele não vai contar isso. E essa foto aqui, que tá aqui atrás de mim, é uma foto que vem na caixinha, na carteirinha de cigarro. É uma foto que vem vários tipos diferentes no maço de cigarro, mas
que mostram que o cigarro pode causar de verdade na vida de uma pessoa. Só que mesmo assim, muitas pessoas continuam escolhendo continuar fumando. Se você prestar bastante atenção, eu vou te dar algumas informações hoje sobre cigarros que o diabo não quer que você saiba, que você conheça. E aqui vai aparecer a primeira grande informação que eu quero que você saiba a respeito dos cigarros. Lê aqui comigo, ó. A cada ano, milhares e milhares de pessoas morrem devido ao fumo. Vamos ler de novo essa informação comigo? A cada ano, milhares e milhares de pessoas morrem devido ao fumo. Fumar é perigoso, muito perigoso. E eu vou mostrar para vocês por quê. Quando uma pessoa dá uma tragada no cigarro, tragada é puxar aquela fumaça do cigarro. Então, quando ela faz isso, ela aspira, ela respira mais de 2.000 substâncias químicas diferentes. E nós vamos conversar a respeito de algumas dessas substâncias hoje. Primeira delas, substância, então, é chamada de monóxido de carbono, um gás muito venenoso. Quando uma pessoa morre num incêndio, ela geralmente morre não só pela queimadura que ela sofre, ela morre por causa da fumaça que tem nesse incêndio e por causa desses gases venenosos do fogo. E adivinha qual que é o gás mais venenoso que mata a maior parte das pessoas no incêndio? O monóxido de carbono, isso mesmo. Então, gente, uma pessoa que fuma, ela respira lentamente pequenas quantidades desse gás e lentamente o seu corpo vai sendo envenenado por essa fumaça, por essa substância. Vamos lá para a segunda substância, então. A nicotina. O segundo ingrediente da fumaça do cigarro é a nicotina. E é um veneno encontrado em um lugar na natureza, na folha do tabaco. Gente, de acordo com a Sociedade Americana do Câncer, se você colocar nicotina pura na sua mão, pegar o seu dedo, molhar aqui na nicotina e depois colocar esse dedo na sua boca, você morre em alguns minutos. Em alguns minutos. Quando uma pessoa, então, aspira a fumaça do cigarro, que tem nicotina, tá inalando uma quantidade pequena, minúscula desse veneno mortal, em algum momento isso vai causar muito mal para ela. O terceiro ingrediente, então, é o alcatrão. A alcatrão é um subproduto da queima da folha do tabaco. E ela é muito prejudicial para os pulmões também. Mas o quarto ingrediente do cigarro que nós vamos ver aqui é talvez o pior de todos. Um carcinógeno, gente, é uma substância cancerígena. É algo que pode causar câncer no corpo do homem. Os cientistas identificaram 43 carcinógenos diferentes na fumaça do cigarro. 43. Se alguém me dissesse que tinha 1, 2 ou 3 substâncias químicas no cigarro que poderiam causar câncer, eu jamais fumaria. E você? O que você faria? Gente, só que não é 1, nem 2, nem 3, não. No cigarro tem pelo menos 43 tipos diferentes de substâncias que podem causar câncer. Eu sei que essas informações aqui não são completas, mas eu queria falar mais um pouquinho sobre o cigarro, de algumas doenças que o fumo pode causar. Olha só, vamos para as doenças então. Primeira, doença do coração. Gente, a cada ano, milhares de fumantes morrem por doença no coração em todo o mundo. Segundo, câncer no pulmão. A maioria das pessoas que têm câncer no pulmão são fumantes. E o câncer no pulmão, receber esse diagnóstico é sempre uma má notícia. Porque quando o médico diz que alguém tem câncer no pulmão, aquela pessoa tem uma chance muito pequena de viver mais do que 5 anos. É muito sério isso. Câncer na laringe. Às vezes um fumante tem câncer na laringe. A laringe é aqui, ó, onde ficam as nossas cordas vocais. E os médicos precisam remover
a laringe para salvar a vida dessa pessoa. Então, quando isso acontece, já que as nossas cordas vocais, o que permite que a gente converse, está aqui, essa pessoa pode ter dificuldade de continuar conversando. Ela vai ter que passar a usar um aparelhinho para ajudar ela a conversar, a falar com uma voz de robô, uma voz mecânica. Outra doença, morte do bebê antes do nascimento. Quando uma mulher está esperando um bebezinho, gente, existe algo muito importante no corpinho dele, especialmente para o cérebro, algo que ele precisa muito para se desenvolver, para se formar corretamente. O que é? Oxigênio. Oxigênio. Se a mulher fuma quando ela está grávida, ela impede o bebê de receber parte desse oxigênio que ele precisa para se desenvolver. E isso pode causar sérios danos para o crescimento dele e às vezes causa até a morte antes do nascimento. Outra coisa, AVC ou derrame cerebral. Um acidente vascular cerebral, que é o AVC, é quando o cérebro de repente para de trabalhar. Com frequência, isso é causado por um coágulo que fecha a passagem de sangue para o cérebro. E aí, gente, a cada ano morrem milhares de pessoas por conta de AVC também, e muitos deles são causados porque a pessoa é fumante. Enfisema, vocês já ouviram essa palavra? Respira profundamente aí, enche bastante o seu pulmão, faz comigo. Agora prende o ar, segura esse ar, agora solta o ar. Se acabou de encher centenas de milhares de minúsculas bolsinhas de ar que você tem dentro do seu peito, aí no seu pulmão, que são chamadas de alvéolos. Algumas crianças já devem estar estudando isso na escola. Os alvéolos. E esses alvéolos são minúsculos balõezinhos. E eles esticam e enchem de ar cada vez que você respira. Mas quando uma pessoa tem enfisema, quando ela tá com essa doença, quando ela respira, o pulmão dela tá duro, o pulmão dela se torna bem enrijecido e ela não consegue esticar esse balãozinho de uma maneira correta. Então, assim, a pessoa tem dificuldade para respirar. Vou mudar a imagem que tá aqui atrás de mim, com tudo que a gente acabou de falar agora. Nesses últimos minutos, então, eu mostrei para vocês apenas alguns dos danos que o cigarro pode causar pra gente, pro nosso corpo. Olha só o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Deus deu seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados. Que preço alto que ele pagou por nós, morrendo por nós na cruz, por mim, por você. E se você já recebeu Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vive em você. Então, gente, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E você tem que glorificar a Deus no seu corpo, cuidando muito bem do seu corpo e dizendo não quando alguém vier oferecer o cigarro para você. A segunda grande decisão que você vai precisar tomar na sua vida é essa aqui. Será que eu devo usar drogas? Essa é uma outra grande decisão que você vai enfrentar. Se você vai usar ou não as drogas. Hoje não temos muito tempo de falar sobre todas as drogas, mas eu quero falar sobre uma com vocês. A droga ilegal número 1 que corre aqui no Brasil. Essa droga é a maconha. Maconha. Gente, ela é uma planta originada lá na Índia e as pessoas pegam as folhas, as vagens, as sementes e fumam os cigarros dessa planta, chamados de baseados, para ter um sentimento prazeroso que eles chamam de viagem. Fumam a maconha para sentir uma viagem. A maconha, algumas vezes também é chamada de erva, e ela é uma droga não segura, gente. Atenção, nós estamos conversando aqui então sobre os perigos da maconha, só que existem outros tipos de droga que podem vir oferecer para vocês, como o crack, a heroína, o êxtase, a cocaína, que são até mais perigosas que a maconha.
Mas a principal substância química da maconha, vamos pôr aqui no nosso quadro de novo, então. O ingrediente que produz esse sentimento de euforia da maconha tem um nome muito complicado. Chama tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabiol. Esse é um nome comprido, bem difícil de lembrar, de pronunciar. Então, nós vamos chamar pela abreviatura dele. Vou trocar aqui, então, que é o THC. THC. Quando uma pessoa fuma, gente, um baseado, ela leva de 5 a 8 dias para que a metade do THC que ela inalou seja eliminada do corpo dela. Leva cerca de 30 dias para que todo o THC que ela fumou seja eliminado do corpo dessa pessoa. Vamos alistar, então, aqui alguns males que a maconha pode causar no corpo de quem usa essa droga. Primeiro, claro, dano para os pulmões. A fumaça da maconha causa danos para os nossos pulmões e aproximadamente 20 vezes mais rápido do que a fumaça do cigarro comum. Deficiências físicas de nascimento. Se uma garota que está grávida fuma um baseado, mesmo que seja um só, ela corre um sério risco para o resto da sua vida de que algum dos filhos que ela venha a ter no futuro nasça com alguma má formação. Danos para o cérebro. O THC, gente, causa um dano para o cérebro chamado de dissociação. O que é isso? Quando as terminações nervosas nossas, elas se separam uma das outras e elas causam um problema de concentração, de memória e outros problemas. Então, a má notícia tá bem aí. O dano para o cérebro, ele é permanente, não tem volta. Danos para outros órgãos. Então, o THC, gente, ele é solúvel em gordura. Isso quer dizer que ele se dissolve na gordura e não na água. Então, quando uma pessoa fuma um baseado, o THC fica no corpo daquela pessoa por dias e dias, armazenado lá nas células de gordura dela. E pode causar sérios danos para outros órgãos, como o fígado, como os intestinos. Então, deixa eu mudar aqui a imagem de novo. Os danos que nós acabamos de falar. Nós conversamos, então, rapidinho agora a respeito de algumas das muitas maneiras, né, como a maconha pode prejudicar o corpo de uma pessoa. É uma droga muito perigosa, só que é uma das drogas mais vendidas que nós temos aqui no Brasil. E ela é muito perigosa, tem sido oferecida nos colégios para crianças cada vez mais jovens. Então, se você é um filho de Deus, se você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, lembre-se de que o seu corpo pertence a Deus. Nunca faça nada que possa prejudicar o seu corpo. Eu vou ler de novo o texto aqui que nós acabamos de ler. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. As drogas, gente, podem te levar para destruir a sua vida. E Deus, ele é o doador da vida. Completamente ao contrário do que a droga tem para te oferecer. O que prejudica, o que destrói o seu corpo não vem de Deus. E Deus vai te dar força para dizer não para as drogas. E Deus quer que você use o seu corpo para glorificá-lo. Vamos então para a terceira grande decisão que você precisa tomar na sua vida. Terceira decisão, então, que a gente vai conversar hoje é se você deve beber ou não. Será que eu devo beber? Por favor, gente, lembra que o diabo, ele não é o seu amigo, ele é seu inimigo. Olha só o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Quando as pessoas fazem, gente, um anúncio de bebida alcoólica, elas não contam toda a verdade, como a gente está vendo desde o começo. Existem algumas verdades sobre a cerveja, a cachaça, o vinho, sobre outras bebidas que o diabo não quer que você saiba. E eu tô aqui hoje para te contar essas verdades. Vamos lá ler a nossa informação então.
Milhares de pessoas morrem a cada ano por abuso de álcool. Vamos ler de novo essa frase junto comigo? Milhares de pessoas morrem a cada ano por abuso de álcool. Gente, o diabo quer que você acredite que beber bebidas alcoólicas te deixa alegre, te deixa feliz, mas a verdade é justamente o contrário. O álcool já prejudicou muitas pessoas, ele já trouxe tristeza para muitas pessoas. E o diabo, ele quer que você acredite que você beber só um pouquinho não faz mal. Só que uma vez que você começa a beber, pode ser muito difícil parar. Pode ser que você não consiga se controlar. Então, muitas pessoas começam achando que vão só... eu tô só experimentando, eu só quero sentir o gosto que tem. Por favor, gente, escute atentamente o que eu estou falando hoje aqui pra vocês. Por favor. Porque tudo que eu vou contar agora a respeito da bebida é verdade. Eu vou colocar aqui de novo só alguns dos problemas que o álcool pode causar na nossa vida. Vamos lá, o primeiro. Acidentes fatais. Gente, todos os acidentes de carro em que tem alguma pessoa que morre, um grande número deles acontece porque alguém que estava dirigindo um carro ou outro estava bêbado, tinha bebido. Então, poucos anos atrás, um garoto de 10 anos, chamado Diego, estava indo de carro com sua mãe para o supermercado. E um motorista bêbado atravessou a pista onde o carro deles estava, bateu de frente com o carro deles. E alguns momentos depois desse acidente, a mãe do Diego veio a falecer. Outra coisa que bebida pode causar, mortes. Muitos e muitos assassinatos acontecem porque as pessoas bebem. Sabe o Diego que eu tava contando pra vocês? 2 anos e meio depois que a mãe do Diego tinha falecido no acidente de carro, o pai dele, bêbado, matou um outro homem. E o pai do Diego foi preso, e você pode imaginar agora como estava a vida do Diego? Que tristeza, sem a mãe e agora também sem o pai. Mais um item, crimes. Gente, não é agradável comentar, mas o álcool, ele está envolvido na maioria dos crimes. Vários anos atrás, um homem saiu de uma festa, ele tinha bebido muito nessa festa, então ele estava muito bêbado. Ele estava bravo com os amigos dele por alguma discussão que eles tiveram lá, e esses amigos também estavam lá nessa festa bebendo. Então, mais tarde, ele voltou armado e matou 5 pessoas. Aqui onde a tia Mariana mora, no prédio dela, já aconteceu isso. Os amigos todos bebendo, se divertindo, eles brigaram entre si, um deles voltou com a arma e atirou para a festa. Graças a Deus não feriu ninguém, mas ele tentou cometer um crime, porque estava todo mundo bêbado. Aqui na casa da tia Mariana isso já aconteceu. Então, a maioria dos crimes, se for investigar, tem bebida envolvida. Maus tratos a crianças. É triste pensar que um adulto, gente, pode tentar fazer mal para uma criança, mas isso acontece algumas vezes. E geralmente a pessoa que trata mal a criança, ela tá alcoolizada. Então, se a gente pudesse eliminar as bebidas alcoólicas do nosso país, com certeza esse aqui, o Brasil, seria um lugar mais seguro para as crianças. Uma mulher, gente, estava usando cocaína e álcool, ela maltratava muito as suas 2 filhas por causa disso. E um dia ela ouviu a mensagem da salvação, do evangelho que salva. E aí, gente, imediatamente ela parou de maltratar suas filhas, ela começou a levar as crianças para uma igreja evangélica e tudo se transformou. As drogas e o álcool tinha causado muita infelicidade naquela família, mas Jesus transformou todo aquele lugar, toda aquela situação. Mais um item, violência. A bebida provoca muita briga nos lares, gente. Quando as pessoas bebem, elas ficam inconvenientes e elas causam muito problema, muita tristeza. E às vezes os problemas se tornam tão grandes, tão insuportáveis, que as pessoas acabam tirando as suas próprias vidas, que é o último item aqui de hoje, suicídio. Então vou trocar de novo aqui a imagem atrás de mim. Olha, morte, acidentes fatais, crimes, maus tratos, violência e, por último, o suicídio.
Você deve, gente, glorificar a Deus no seu corpo, dizendo não para tudo isso aqui, não para o álcool. Hoje nós aprendemos sobre alguns problemas, as tristezas que as drogas, o cigarro, o álcool causam para as famílias. E o diabo, ele não é o nosso amigo, ele é o nosso inimigo e ele quer destruir a nossa vida e a vida da nossa família. Ele quer que essas coisas controlem a nossa mente, o nosso corpo, para que nós não glorifiquemos a Deus. Deus pode te ajudar a tomar a decisão certa de dizer não para essas coisas que vão prejudicar você, mas você precisa tomar essa decisão. Quando chegar alguém para te oferecer qualquer uma dessas coisas, você precisa tomar essa decisão. Mas sabe o que é importante? Você ter Jesus no seu coração, porque é só através da força que Jesus coloca em nós que a gente consegue dizer não para essas coisas. O Senhor Jesus, ele é o melhor amigo que a gente pode ter, ele ama a gente. Ele morreu pela gente lá na cruz, no Calvário, pagou pelos nossos pecados, que são todas aquelas coisas que a gente faz que não agradam a Deus. O sangue dele nos purificou. Então, se você já creu que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, que beleza, você pertence a Ele. Então, já que Ele é o seu melhor amigo e o seu corpo pertence ao Espírito Santo de Deus, você tem que glorificar a Deus no seu corpo, dizendo não para tudo isso. O nosso versículo de hoje, vou colocar ele aqui, está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, e diz o seguinte: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, gente, deve ser para a glória de Deus. Esse é o alvo da nossa vida, fazer tudo para a glória de Deus. Então confie que Deus vai te dar força para você dizer não para o cigarro, não para as drogas, não para a bebida. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 13, versículos 5 e 6, que nós já temos Jesus como nosso Salvador, que o Senhor Jesus nunca vai nos deixar, portanto. Então, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, convide Ele para morar agora no seu coração e Ele também jamais vai te abandonar. E por isso nós podemos ter a confiança que Ele é o nosso auxílio. Hoje, então, eu vou pedir para encerrar essa aula que ficou um pouco longa, mas era preciso, que você pense com muito cuidado sobre essas 3 coisas que nós falamos aqui hoje, sobre essas 3 decisões muito importantes que você já enfrentou ou que você ainda vai enfrentar. Nós aprendemos que o cigarro, as drogas, o álcool podem causar danos não só para os nossos corpos e que os nossos corpos pertencem a Deus, mas também que essas coisas podem afetar a nossa família. E nós sabemos que usar essas coisas não traz glória para Deus. Você ama o Senhor Jesus? Então você vai prometer para Ele que você nunca vai usar nem cigarro, nem drogas, nem álcool? Jesus vai ajudar você a cumprir essa promessa. Ou, se você já usou alguma dessas coisas, você pode começar uma nova vida agora. Fazer uma promessa para Deus que a partir de agora você nunca mais vai usar nenhuma dessas coisas. E eu quero que você tome essas 3 decisões com muito cuidado. Por favor, você lembra que você não está prometendo nada para mim. Não é para mim que você está fazendo essa promessa. Você está prometendo isso para Deus e isso é algo muito, muito sério. Se você está preparado para fazer essas promessas agora, hoje aqui comigo, eu quero que você repita essa oração que nós vamos fazer aqui agora. Pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração agora, prometendo para o Senhor Jesus que nós não vamos fazer isso. Que nós vamos nos manter distantes disso tudo. Pode abaixar suas cabeças, fechar os seus olhos e repita comigo. Senhor Deus, eu te amo de todo o meu coração. Eu te agradeço pelo teu amor por mim. Hoje eu prometo, diante do Senhor, que nunca vou fumar. Eu prometo, diante do Senhor, que nunca vou usar drogas. Eu prometo, diante do Senhor, que eu nunca vou beber. Ajude-me a confiar no teu poder, para eu cumprir essas promessas por toda a minha vida. Eu quero viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bom, pessoal, vocês receberam um livrinho aí de atividades. Vocês podem ficar à vontade para ler de novo essas informações que a tia Mari passou aqui hoje, para colorir, para fazer tudo que tem aí nesse livrinho. E para encerrar, eu vou deixar uma musiquinha aqui para vocês ouvirem, que fala sobre um pouco do que a gente disse hoje com o nosso versículo, que independente do que a gente fizer, seja beber ou até mesmo comer, qualquer coisa, a gente precisa estar preocupado em fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Então fiquem com Deus e até domingo que vem. Ah, e não se esqueçam de fazer a inscrição de vocês para a EBF, viu? Nossa EBF tá chegando aí, você não pode ficar de fora. Tchau! Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Correr de manhã, jogar futebol, andar pela praia ou tomar sol, sair com os amigos, rir e cantar, viver e estar feliz com a vida, tocar violão, ver televisão, andar de automóvel, ganhar o seu pão, ser luz e ser sal, por onde se vai, fazer tudo pra glória do Pai. Correr de manhã, jogar futebol, andar pela praia ou tomar sol, sair com os amigos, rir e cantar, viver e estar feliz com a vida, tocar violão, ver televisão, andar de automóvel, ganhar o seu pão, ser luz e ser sal, por onde se vai, fazer tudo pra glória do Pai. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, que tudo seja feito para a glória de Deus, sim, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus.